interrompeu aqui, bati sem querer aqui, interrompeu a gravação, mas já iniciou aqui. Os mandamentos maior. Fazemos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, capítulo 22, versículo 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que queiras que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Fazei aos homens tudo o que queiras que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores, tendo começado a fazê-lo, e apresentar-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendesse a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência, e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase o estrangulá-lo. Dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram ao Senhor do que tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir a sua presença até o servidor, lhe disse: Meu servo, eu não havia perdoado tudo que me devias? Porque me pediste? Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera,
ou entregou aos verdugos, para que tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. E assim que meu Pai, que estais no céu, vos tratará, se não perdoares do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. É assim que meu Pai, que estás no céu, vos tratará, se não perdoares do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Mateus, capítulo 18, versículo 23 e 35. 23 a 35. Amar o próximo como a ti. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veras e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento dos tributos. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são estas imagens a esta inscrição? De César? Responderam eles. Então observou Jesus: Dais, pois, a César o que é de César, e a de Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles das suas respostas, e deixando-a se retiraram. Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22. Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se afundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles,
uma irritante questão de atualidade, sem que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam-nos que a formularam por poder, conforme a resposta, exercitar contra ele a autoridade romana, ou judeus dissidentes, mas Jesus, que lhe conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, como o dizer que cada um seja dado o que lhe é devido. Veja-se na introdução o artigo Publicanos. Aqui eu vou voltar depois lá. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restrito e absoluto, como em todos os ensinos de Jesus. Anela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Entende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Instruções dos Espíritos. A lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E o sentimento são os instintos elevados à altura do progresso. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimentos. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros ao pé e vive como que transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual.
já não é suplício, já não é o suplício que ela conduz ao homem. Condulo a conquistar do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria do homem. Disse eu que em seus começos os homens só instinto possuíam, mas próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta. Disse eu que em seus começos o homem só instinto possuía, mas próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta. Aquele em que predominam os instintos, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germens latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. Como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco as suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa é então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscareis nela o gozo suavíssimos da alma. Prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Aqui encerrei a leitura. Agora eu vou fazer uma prece de agradecimento e encerramento do Evangelho. E depois eu vou fazer uns comentários, né? Não, eu vou fazer os comentários antes, né? Depois eu encerro com a prece, os agradecimentos e depois a oração de São Francisco. Aqui eu acabei fechando tudo aqui, ficou um pouco escuro aqui, então eu tive um pouco de dificuldade de leitura, né? Mas tudo bem, porque eles estão fazendo uma obra numa rua aqui, então um barulho de britadeira, talvez vocês escutem aí bem no fim, sabe? Mas tá tudo bem, deu certo. E a gente vai aprendendo, né? O objetivo é esse, a gente aprender. Aqui tem umas palavras aqui que eu grifei aqui, que depois eu vou buscar o conhecimento, porque eu não sei, né? Umas palavras que eu nunca ouvi, na verdade. E a questão é essa, a gente busca aprender, né? A evoluir. Aqui fala, né, que toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscarei nela o gozo suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. A riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. E hoje a gente fica mais focado nos bens terrenos, né?
claro, né, que o dinheiro te traz conforto, te traz prazeres momentâneos, te traz muitas coisas boas, né? Mas a gente não pode esquecer do que é maior do que os bens terrenos. Então, a gente pode refletir sobre isso e tentar entender, né, o propósito de vida. Então é isso. Vamos agradecer agora uma prece. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, a espiritualidade, por essas palavras, que muitas delas eu desconheço, mas vou buscar o conhecimento, e que elas sirvam para minha evolução, para o meu crescimento, e que eu possa poder ajudar as pessoas, que este momento em que eu estou aqui gravando, que eu possa ser um ajudador e um expandidor da palavra, dessa palavra aqui do Evangelho, do Espiritismo, que é um complemento da palavra de Deus, com um entendimento muito maior, porque muitas coisas são os mistérios, desconhecemos dos mistérios, e Deus ele faz as coisas certas por linhas tortas. E se eu estou aqui agora, é porque Ele fez, porque só Deus sabe por onde eu passei, pelas coisas que eu vi, por todas as situações, e por todas elas Deus me salvou, me tirou, juntamente com todos os anjos e espíritos que estavam ali me protegendo o tempo todo. E a gente desconhece essas coisas, mas quando a gente começa a buscar o entendimento, a gente percebe o quanto Deus faz por nós. O quanto Deus faz por nós. Só o fato de a gente estar aqui podendo respirar, de a gente poder ter uma noite de sono boa, ter uma casa, um chuveiro para tomar banho, poder comer, poder sentir o gosto, ter todas as partes do corpo funcionando, que a gente esquece, né? A gente não dá valor a essas pequenas coisas, só o fato de a gente estar podendo respirar e sentir no ar já é uma obra divina. A gente deveria agradecer somente pelo ar que a gente respira. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem me dado. Obrigado, meu Pai. Peço a espiritualidade que fluidifica essa água, que ela possa ser energia vital correndo na minha corrente sanguínea e transformando em energia. Vamos fazer a oração de São Francisco e depois finalizar com o Pai Nosso. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido,
Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal. Assim seja. É isso aí. Até a próxima.